E é isso, acho que essa vai ser a maior mudança aí, né? Na estrutura variativa de vocês. Então, quando a gente fala em reanimação cardiopulmonar, calor, Ó, não tá comigo, hein? Não mexi. tá por aí, né? O controle. Mexeu, mas tá fechada a parede. Tá. Abre aí, gente. Então vamos lá, gente. Vamos falar então de reanimação cardiopulmonar, numa abordagem um pouco mais prática, onde eu vou salientar agora o reconhecimento e a prevenção da parada cardiorrespiratória. Depois nós vamos revisar novamente os conceitos relacionados à RCP, tá? Mas o que eu quero salientar hoje é o reconhecimento daquilo que pode levar à parada, para que a gente possa atuar e prevenir antes que o doente entre aí na PCR, ok? Então, para falar disso, eu preciso apresentar para vocês algumas definições e conceitos que a gente já sabe, mas que é bom revisar. Então, a parada cardiorrespiratória, a gente pode defini-la de várias formas, né? A ausência de atividade mecânica cardíaca, que é confirmada por ausência de pulso detectável, responsividade, apneia ou respiração agônica. Grave esse termo respiração agônica, ou gasping, que hoje vocês vão conhecer o que de fato, ou como de fato ele se coloca no doente, tá? Tanto no intra-hospitalar quanto no eixo-hospitalar. O termo parada cardíaca ele é utilizado quando se refere a um paciente que não está respirando e não tem pulso palpável. Tá? Ou seja, mais uma vez, o diagnóstico de parada cardiorrespiratória é inconsciência seguida da ausência de pulso carotídeo e de movimentos respiratórios. Tá? Esse diagnóstico, ele, obviamente, na maioria dos casos, ele é muito fácil de fazê-lo. Tá? De forma que a interrupção súbita e brusca da circulação sistêmica e da respiração se traduz também como parada cardiorrespiratória. Esse vídeo que vocês vão ver agora é uma representação clínica do que a gente chama de gasping, de respiração agônica. É uma respiração que, obviamente, ela não gera troca gasosa, ela não gera fluxo ventilatório de oxigênio do meio externo para os pulmões. Tá? Vejam que há um uso de musculatura orocervical, dá uma agonia, por isso que ela chama de respiração agônica. Tá? É como se o doente ele tivesse como um peixe fora d'água. Vejam bem a musculatura oral, orofacial e até cervical. Mas esse tipo de tentativa de ventilação, ela não gera fluxo de ar, não gera troca gasosa. Ok? Então isso que a gente chama de gasping ou de respiração agônica. Dentro dos hospitais, uma coisa que a gente vê muito de forma equivocada é alguém dizer que o doente que está assincrônico com o ventilador mecânico, ele está em gasping, tá? Isso aqui que vocês viram agora, isso traduz um doente que provavelmente está o quê? Em parada cardiorrespiratória, tá? Não pensem que esse tipo de movimento ele está relacionado a um doente que tem débito cardíaco. Tá? Esse doente não tem débito cardíaco, ele não tem atividade cardíaca o suficiente para gerar circulação sistêmica, é por isso que ele respira dessa forma. Tá? Uma outra forma, um outro exemplo é esse aqui. Essa doente é uma doente lá do CTI, que evoluiu numa PCR por falência ventricular esquerda e ela parou em ritmo chocado. Nós fizemos a RCP durante 45 minutos e ela não voltou. E aí depois eu fiz esse vídeo porque ela permaneceu em fibrilação ventricular até zerar, né, até entrar em assistolia, demorou um pouco. Mas como eu já tinha chocado ela uma dezena de vezes, eu interrompi os esforços, mas ela continuou em fibrilação ventricular e continuou com esse
não pode botar a lisguinha para fora, obviamente, porque ela está entubada. Mas vejam mais uma vez, ó, olha a impossibilidade de gerar fluxo ventilatório e troca gasosa. Isso é o que a gente chama de gasping e respiração agônica. Esse doente está em PCR, tá? Ela está na fibrilação ventricular, depois que ela entrou nessa sistolia, aí acabou esse movimento, ok? Então não confundam um doente assincrônico com ventilador, um doente que ainda tem pressão arterial, com um doente em gasping, em respiração agônica, tá? Muito provavelmente quem apresenta esse padrão de ventilação está em PCR. A morte biológica é quando há uma deterioração irreversível dos órgãos que se segue à parada cardiorrespiratória. Ou seja, o doente parou, 35, 40 minutos, 1h30, não houve retorno da circulação, o corpo pode espontâneo, você constata o óbito, né? Tal hora, e aí o doente, nesse momento, morte biológica, prepara o corpo, né? E acabou. Testado de óbito. Vocês reconhecem isso aqui? Todo mundo sabe o que é isso? Todo mundo já viu isso na vida? Sim. Jorge mostrou isso. Não todo mundo viu. Todos tiveram aula com ele. Então, isso é um balanço hídrico, pessoal. Esse balanço hídrico é o melhor amigo, do médico, é o melhor amigo da equipe multi. Isso é a tradução da evolução dos sinais vitais de um paciente durante 12, 24 horas. Essa é a melhor forma de você vigiar e registrar os sinais vitais de um doente durante o plantão. Então, todo doente do CTI, ele vai estar monitorizado lá com monitor multiparamétrico e os técnicos de enfermagem, de tempos em tempos, de hora em hora, de 2 em 2 horas, vão anotar os sinais vitais que compreendem a temperatura axilar, a frequência cardíaca, respiratória, a pressão arterial, a saturação periférica de O2 e as glicemias. Então, com esses sinais vitais, ou com a variação desses sinais vitais, nós temos a possibilidade de prever ou de entender que o doente está evoluindo com piora clínica. Ou seja, se no meu balanço hídrico ali da temperatura, o balanço ele é aberto ali entre 7 e 8 horas da manhã, se eu tenho uma temperatura normal às 8 horas da manhã de 36 graus e às 10 horas da manhã essa temperatura me vem a 38 graus, eu compreendo que está acontecendo o quê? Algo de errado está acontecendo, porque o doente agora ele tem o quê? Febre. Quem tem febre pode ter o quê? Sepse. Sepse. E sepse, se não tratada, pode levar a Falência. a morte. Ponto. É assim que funciona. Mas e se essa temperatura sair de 36 para 34 graus? Eu tenho o que agora? Hipotermia. Hipotermia também pode ser um sinal de sepse? Sim. Pode, porque sepse não está relacionado à febre, sepse está relacionado à disfunção orgânica. Uhum. Mas eu sei que tem algo que Errado. é errado. Né? Se alguém que estava com a temperatura normal agora está com hipotermia, ou o ar-condicionado do CTI está exorbitantemente frio, ou esse doente está entrando em hipotermia crítica, ou seja, alguma coisa de errado Está acontecendo. com ele. A mesma coisa é quando eu falo ali da frequência cardíaca. Taquicardia, frequência acima de 100. Tem algum significado para vocês? Sim, tem alguma coisa de errado. Alguém que está taquicárdico tem um problema. Esse problema pode ser dor, esse problema pode ser hipovolemia, esse problema pode ser febre, esse problema pode ser ansiedade, esse problema pode ser um sinal de insuficiência respiratória, enfim. É alguma coisa que está o quê? De errado. Errado, alguma coisa que precisa lhe chamar a atenção. Assim como a bradicardia. A bradicardia não chama mais atenção porque a gente acha que todo doente bradicárdico vai parar e morrer. Uhum. O que não é verdade. Mas a bradicardia ela nos incomoda muito mais do que a taquicardia. Mas a taquicardia é muito mais comum do que a bradicardia. Se eu andar daqui até lá, provavelmente a minha frequência cardíaca até a parede lá da sala ela vai aumentar. Não quer dizer que eu tenho problema, mas é muito mais comum do que a bradicardia. Enfim, viu o doente bradicárdico? Veja o que está acontecendo. Pressão arterial. Alguém que tem uma pressão arterial sistólica menor do que 90 pode estar em choque.
É óbvio que a hipotensão não é o sinal mais precoce de choque, mas quando ela se instala, eu tenho certeza de que alguma coisa errada nós temos ali. Assim como a hipertensão também deve ser o quê? Valorizada. Então eu tenho situações em que o balanço hídrico, a tendência dele, vamos dizer para onde o doente está indo. E quando eu junto essas peças, obviamente junto com a condição clínica do paciente, eu posso intervir no mecanismo de morte antes que ele aconteça. Então, se eu tenho alguém com febre, hipotensão, piora lá de uma tosse, aumento de secreção trepósita, talvez esse doente tenha o quê? Tem uma sepse, um choque séptico pulmonar. Vou atuar nisso antes que as disfunções orgânicas, por exemplo, se instalem e ele entre numa possível o quê? Parada cardiorrespiratória. Gente, não é igual ao filme. O cara dentro do hospital, ele não chega da rua, trazido, caiu, colapso. Não, não é assim. Isso acontece numa minoria dos casos. Na maioria dos casos, o cara está dentro do hospital, ele tem alguma condição grave que é mal vista, na maioria dos casos, ou que se instala de forma insidiosa, e aí fica mais difícil de ver, e que tem um mecanismo de morte por disfunção orgânica. E aí pode ser sepse, pode ser uma embolia pulmonar, pode ser um infarto, pode ser a porra que for. Mas o ACLS diz que dentro do hospital, 80% dos doentes têm algum aviso ou mostram algum sinal 6 horas antes de evoluir em parada cardiorrespiratória. Então, esse balanço, ele pode te ajudar a ver as tendências. É óbvio que eu não vou esperar esse balanço estar pronto no fim do dia. Pô, olha, aconteceu alguma coisa aqui. Dentro do CTI, por exemplo, eu tenho que ficar ligado na progressão do doente. Se eu cheguei de manhã e meu primeiro exame tinha uma frequência cardíaca de 80 e 3 horas da tarde tem uma frequência de 120, eu tenho que fazer o quê? Reavaliar o doente. Entender o porquê que isso está acontecendo para impedir que um mecanismo de morte o quê? Aconteça. Então, se vocês não conheciam o balanço hídrico, agora vocês conhecem. Sinais de alarme, pessoal, para uma possível parada cardiorrespiratória, são sinais de gravidade, que se colocam em boa parte dos doentes antes deles morrerem. E aí, um desses principais sinais de alarme é o rebaixamento agudo do nível de consciência, com ou sem alterações neurológicas agudas, com déficits agudos ou não. Quem rebaixa o nível de consciência? Pode rebaixar o nível de consciência por quê? Hipoglicemia. Hipoglicemia mata. Não está lá no 5Hs e 5Ts, não, mas mata. Medicamento. Estou bem raso ainda. Hipóxia. Gostei, hipóxia. Mas hipóxia, antes do doente rebaixar, mostra outras coisas, né? O rebaixamento do nível de consciência por hipóxia já está lá na frente, né? Porque primeiro o doente ele tem agitação psicomotora. Sepse, né? Encefalopatias metabólicas como sepse, uremia, hepática. AVC, intoxicações, tudo isso pode levar a um rebaixamento agudo do nível de consciência. O importante é que eu o quê? Perceba. Eu tenho que perceber. E como é que eu percebo que há uma alteração neurológica aguda? Que pode cursar com rebaixamento do nível de consciência, alteração do estado mental, agitação psicomotora. Como que eu vou perceber isso? Avaliando. Examinando, que é uma coisa que vocês perderam. Que a gente perdeu, as pessoas estão perdendo. Porque tudo é hemograma, é gasometria e é tomografia de crânio. Ninguém quer fazer um exame clínico bem feito. Só quer fazer uma tomografia. Estou lá no PU, o doente chega lá com tomografia. Ele chega com a dor abdominal. Qual coisa você vai fazer agora? Tomografia. Não, minha filha. Primeiro você vai fazer o quê? Analgesia. Se você vai pegar no doente, vai fazer uma porra de analgesia. Para depois você fazer uma tomografia. Alterações importantes dos sinais vitais. Num doente hipoxêmico, por exemplo, a frequência respiratória em concomitância ao trabalho ventilatório, ao trabalho respiratório, vai se alterar muito mais
precocemente do que o estado mental. Então, uma frequência respiratória acima de 30, por exemplo, é uma coisa que me preocupa muito. Assim como a bradipneia. Alguém com uma frequência respiratória de 8, 7. Essas duas coisas me preocupam muito. Tá? Então, a frequência respiratória é um sinal vital que me chama a atenção. Nem sempre o doente está taquipneico é um doente que está hipoxêmico. O doente em acidose metabólica, tentando compensar aquele basic cess ou bicarbonato, ele vai estar como? Respiração de Kussmaul. De Kussmaul. Ou seja, taquipneia pode ser representada pode representar hipoxemia, como pode representar também acidemia. Bradipneia está relacionada a coma. Tá? Então, quem está com uma frequência respiratória muito baixa precisa ser examinado do ponto de vista neurológico e pode estar em coma. Ok? Saturação periférica de O2 abaixo de 90. Saturação precisa ser levada em consideração sempre, desde que a curva de pleximografia esteja o quê? Adequada. Não adianta eu ter uma saturação de 90 com a curva reta. Ela não significa o quê? Nada. Nada. Eu tenho que ter a curva de pleximografia que acompanha o pulso, que é como uma curva de PAM lá, com o nó de crótico. É uma curva de pulso. Tá? Porque a periferia é o quê? Pulsa. As alterações de frequência cardíaca acima de 100 ou abaixo de 50. E a hipotensão. Tudo isso tem que chamar a nossa atenção porque são sinais de gravidade que se colocam naquele momento ou podem ser representados pelo balanço em aferições anteriores e que precisam ser levados em consideração antes do cara entrar em parada cardiorrespiratória. Vocês como internos e futuramente como médico de hospital, de pronto-socorro, é aqui que a gente precisa atuar tão bem quanto na parada cardiorrespiratória. Se eu só sei atuar na PCR e não consigo enxergar os sinais de gravidade antes dela, pô, puta que pariu, se eu não sei tratar sepsis, se eu não sei tratar infarto, se eu não sei tratar AVC, se eu não sei tratar embolia pulmonar, eu só sei tratar quando o doente se fode muito, que é a parada cardiorrespiratória, eu não sei tratar nada, na verdade, porque se eu não consigo reverter a causa da parada, os meus doentes, eles sempre vão o quê? Se eu só sei comprimir e fazer droga, tem que fazer sentido. Tem que ter diagnóstico, comprovável. Sinais de alarme, que são potencialmente emergenciais, onde eu não necessariamente tenho alteração de sinais vitais, mas eu preciso valorizar. Dor torácica. Qual o primeiro diagnóstico quando eu penso em dor torácica? De infarto. 60%, 80% das dores torácicas são relacionadas à síndrome coronariana. Tá? Então, quando eu estou passando a visita lá, antes do preceptor chegar, né, porque também isso acabou, ninguém passando a visita, antes do preceptor chegar, a gente passa a visita. Eu também no meu tempo também tinha essa porra, não. Isso foi depois, na residência. Passar a visita, o cara tem lá 15 minutos para passar a visita. No segundo doente, o cara teve, estou com a dor no peito. É uma dor em opressão que radia aqui pro meu ombro, ou que radia para minha mandíbula. Então, naquela hora, me dava uma angústia, né? Porque o cara estava fudido ali, eu precisava fazer um eletro, colher uma troponina, um BNP, pererê. Eu precisava parar a visita para atender aquele cara. E os outros 13? Aí eu tinha que fazer o quê? Tudo rápido. Adiantar tudo para passar depois nos outros. Ter aquele diagnóstico, mandar para a hemodinâmica se precisar, trombolizar se precisar, mandar para o CTI, enfim. Mas teve dor torácica, você para a sua visita para dar atenção àquele cara. Não adianta eu passar nos outros 14, no final da visita, o cara está lá fibrilando. Mas eu tenho outros diagnósticos para dor torácica. Eu preciso caracterizar melhor essa dor torácica, pessoal. Vocês estão caracterizando mal a dor torácica. Por que eu digo isso? É o segundo caso lá no CTI, em menos de 2 meses, de dissecção aórtica torácica, que nego enfia essa em clopidogrel. Porque não caracteriza a dor, porque a dor da dissecção aórtica é o quê?
É uma dor torácica, lancinante, que irradia para onde? Pro dorso. Porra! Síndrome coronariana, infarto súbito, não irradia para a porra do dorso. Não é lancinante, é dor, opressão, queimação, aperto. Que melhora com nitrato, porra! Faz o nitrato antes. Aí não, dá o clopidogrel. Aí o cirurgião cardíaco ele vai operar o cara com clopidogrel na mente. No sangue não vai, tem que esperar 7 dias. Aí fica lá o coitado do cara, 42 anos, o cara tem assim, parado. Ele pode morrer a qualquer hora, né? E fora isso, se a dissecção for longa, da aorta torácica para a aorta abdominal, igual desse cara pega mesentérica, renal, tudo. A qualquer momento ele pode ter isquemia mesentérica, pode ter insuficiência renal, ele pode ter um AVC, ele tem a síndrome do roubo da subclávia. Isso aqui é a vida, tá? Isso aqui é a vida. Eu não estou enganando vocês, não. É o que eu vivo. Tem outro diagnóstico para dor torácica? Tem. Porra, a mulher tá lá, mulher, fuma e usa anticoncepcional. Uma dor torácica. Ela tá com ansiedade? Não. Pode estar. Pode estar. Pode estar, né? Dependendo do momento do ciclo, pode estar. Mas, porra, ansiedade é um diagnóstico o quê? De exclusão, porra, de exclusão. Eu tenho que provar que essa mulher jovem que usa anticoncepcional e fuma não tem o quê? Embolia pulmonar, ela não tem um TEP. Ansiedade mata a gente toda hora. Porque ninguém dá diagnóstico. Ansiedade. E por aí vai. Temos outros diagnósticos. Mas teve dor torácica? Vamos enxergar o doente. Tá? Febre. Rapaz, dê valor à febre. Dê valor. Não é aquela febre lá da casa dos filhos de vocês que tem amidalite, não. Essa febre, essa aí não precisa dar valor mesmo, não. Dá lá onde deve que acabou. Mas o cara que está internado, teve febre. Primeira coisa que eu preciso entender, essa febre pode ser ou não infecciosa? O doente tem algum outro sinal que possa ser de infecção? O que é isso?